Mateus, no capítulo 4, versículo 20. Diz assim: então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai. E consertando as redes, chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. Guarda essa palavra, imediatamente. Esse contexto aqui estava falando sobre o momento em que Jesus estava vivendo após ter sido expulso, né, de Nazaré. A gente sabe que Jesus, a gente até fala assim, Jesus de Nazaré, porque Jesus passou boa parte da sua infância, da sua vida, né, ele saiu de Belém, foi para Nazaré, e quando Jesus já estava no comecinho ali do seu ministério, ele foi pregar nas sinagogas ali em Nazaré, só que Jesus foi expulso porque os doutores da lei e as pessoas que estavam ali para ouvir a palavra de Deus começaram a achar estranho. Quem é esse aí? Né? Porque a Jesus até fala que o profeta ele não é reconhecido bem na sua pátria. Né? Não sei se você já se sentiu assim, né, diante de pessoas que conhecem você e você se levanta para falar a palavra de Deus. E as pessoas olham às vezes com um olhar meio assim, né, querendo colocar diante de você alguma coisa do seu passado, daquilo que você fez, tentar desmerecer o valor do chamado de Deus na sua vida. Foi exatamente isso que Jesus estava vivendo. Então Jesus ele conhece, ele sabe esse tipo de dor, esse tipo de vergonha, e nada melhor do que ele, né, para nos ensinar a ter um bom comportamento diante dessas situações. Então Jesus ele tinha sido expulso de Nazaré e ele foi para o lado da Galileia. Só que Jesus estava começando a ficar famoso. E a multidão, quando via Jesus, ia atrás dele, porque sabia que ele tinha uma palavra especial. Ele falava diferente, ele não falava como os mestres da lei do seu tempo. Ele falava com doçura, com amor pelas pessoas. Ele se importava, né, com aquelas pessoas que estavam ali, sabe, como que afastados ali do caminho, da oportunidade de se ouvir a palavra de Deus, porque eram pessoas pecadoras, estavam vivendo ali os seus pecados e não havia pastores que pudessem pastorear aquelas ovelhas de Israel. Então as pessoas foram correndo, né, ali na praia, e Jesus queria ensinar para essas pessoas a palavra, o evangelho. Então Jesus ele viu ali 2 barquinhos e pediu para um dos donos do barquinho, chamado Simão Pedro, e pediu para ele: eu posso usar o seu barco para ensinar a multidão? E Pedro ele estava ali lavando as redes, né, lavando porque ele tinha acabado de vir, né, de uma madrugada de muito trabalho. Então Jesus subiu no barquinho, ele deixou, Jesus subiu no barquinho e começou a ensinar. E o que Jesus ensinou ali? Se você for ver nos evangelhos, no livro de Marcos e de Lucas, fala que ele começou a pregar sobre o arrependimento, né? E ele começou a chamar as pessoas a se arrependerem de seus pecados e a crerem no evangelho que ele estava trazendo do Pai a todos, não só a judeus, a começar ali pelos judeus, né? E depois esse evangelho chegou até nós. Então Jesus começou a falar: arrependam-se dos seus pecados. Começou a tratar ali com as pessoas, com carinho, porque quando a gente fala sobre pecado, nós temos que falar com autoridade, mas também com carinho. Porque a maneira como nós tratamos o pecado do nosso irmão diz muito respeito da nossa vida com Deus, né? O que nós somos com Deus, como nós somos, como é que é o nosso relacionamento com Deus. Então as pessoas elas ficavam ali admiradas e eram levadas, né, através do Espírito do Senhor a se arrependerem dos seus pecados. É interessante que quando eu falo a respeito de arrependimento com as minhas filhas, né,
Eu sempre falo assim, ó, todas as vezes que vocês estiverem fazendo alguma coisa errada, escondido, olha para cima. Não fica procurando a mamãe e o papai se tá olhando para você, porque tem alguém que tem o poder de traçar o nosso destino, de cuidar do nosso caminho. A mamãe e o papai tá aqui, mas Deus, ele sabe de tudo, e se nós erramos, provavelmente ele vai, né, nos pôr à prova em muitas situações. Então, ali Jesus estava trabalhando sobre a mensagem do arrependimento. E quando ele acabou ali, concluiu aquela mensagem tão linda, ele se dirigiu a Pedro e despediu, na verdade, das pessoas, se dirigiu a Pedro e falou assim: Pedro, volte para o alto mar, vai lá, que você vai conseguir pescar. E Pedro ali um pouco desacreditado, porque ele tinha trabalhado a noite toda. Ele falou assim: Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lá, depois de ter trabalhado a noite toda. E ele foi. Quando Pedro foi e lançou as redes, ele ficou maravilhado, porque ali ele pôde reconhecer o poder de Deus. Ele pôde ver o poder de Deus que estava em Jesus de Nazaré. Através daquele milagre, Pedro, quando ele voltou para a praia, ele pediu perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe porque sou homem pecador. Aí Jesus virou para ele e disse: Pedro, não temas, porque a partir de hoje você será pescador de homens. E tem um dos versículos dos 3 evangelhos diz exatamente assim, que Pedro e André, eles logo deixaram as redes e seguiram Jesus. E depois, mais à frente, o Senhor chamou Tiago e João, né? E imediatamente, quando Jesus os chamou, eles imediatamente largaram, após ver aquele milagre. Ali eles reconheceram que Jesus era o Messias de Deus. O povo de Israel estava esperando a chegada do Messias e reconheceram ali em Jesus, né, o cumprimento, né, daquela palavra que tanto eles aguardavam e esperavam. E eles largaram tudo para seguir o Mestre. E o que eu quero trazer com essa palavra é que o Senhor, ele conta comigo e com você. O Senhor Jesus, ele continua passeando, mas ele busca em toda a terra os seus amigos queridos que vão dar continuidade à obra que ele começou aqui. E sabemos que temos vivido dias assim muito difíceis, né? Dias em que nós estamos nos sentindo limitados, né, para fazer a obra do Senhor, para pregar o Evangelho. Estamos assim nos sentindo assim isolados. Cada vez mais os decretos do mundo vêm sobre nós para tentar calar nossa voz, tentar nos isolar. E com isso muitas pessoas estão abandonando, né, o barco, né, da vida, ou então se desesperando, porque lá fora a tempestade está se levantando. Nós estamos vendo aí a passagem desse Covid-19 na Terra. E tantos cristãos têm sido pegos pelo medo, né, pelo pavor, e também têm sido pegos assim pelo desânimo, pelo cansaço, pelo marasmo. E outro grupo também tem assim, abandonado a Jesus, tem deixado de seguir a Jesus. E eu gostaria de me debruçar exatamente nessa palavra. Se porventura é o seu caso, meu irmão, você que por algum motivo deixou o Evangelho de Cristo, esse Evangelho eterno, seja lá qual foi o motivo, decepção com as pessoas ou decepção com o próprio Mestre, porque eu sei que muitas pessoas ficam tristes com Jesus porque na sua vida acabam não entendendo os processos de Deus. Mas eu quero convidar você a clamar por Jesus, a voltar ao início de tudo, onde você começou a caminhada com Cristo. Talvez você possa dizer assim:
minha irmã, eu me desgarrei desse caminho, eu segui um outro caminho e eu me vejo presa nessa situação. Eu não posso mais voltar. Eu estou tão presa que eu não consigo mais. Eu quero liberar uma palavra para você essa noite. Tudo é possível ao que crê. O Senhor Jesus, Ele continua chamando. Onde existia um cristão na terra, em toda a terra, chamando pessoas ao arrependimento em Jesus Cristo, convidando, ali Jesus está. Então eu quero dizer, e uso a minha voz, a minha boca, a minha vida, eu e meu esposo como instrumentos do Senhor, para que você não tenha medo, para que você volte para o lugar, para o início do seu chamado com Cristo. O Senhor, Ele conta, Ele tem o seu nome escrito na palma das suas mãos. Foi por amor a você que Ele morreu naquela cruz. E Ele te designou, Ele te chamou e Ele conta com você. Já tem alguns dias que a voz do Senhor tem ecoado nos meus ouvidos acerca exatamente dessa frase. Eu conto contigo, Jesus conta com você. Mas é necessário, nos arrependermos. Falar de arrependimento não é difícil. Às vezes a gente se sente envergonhado uns com os outros, de expor os nossos erros, o nosso pecado, o motivo do nosso afastamento. Mas o que na verdade deveríamos ter vergonha é de Deus e não uns com os outros. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, nem um justo sequer. A própria Bíblia fala isso. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus disse isso. Então, meu irmão, não se sinta envergonhado se por algum motivo você se envolveu com alguma coisa que tem desagradado a Deus e você não consegue mais sair. O Senhor, Ele te chama nessa noite. O Senhor, Ele te chama nessa noite. E eu e meu esposo nos colocamos aqui. Se você quer conversar, eu sei que temos poucas pessoas aqui ao vivo. Mas eu sei que depois outras pessoas, vão estar nos ouvindo, vão assistir essa live. E eu quero deixar a minha vida, disponível para conversar com você. Nós dois estamos aqui para servir ao nosso mestre, mas também a servir os seus amigos. E vocês, assim como nós, somos amigos preciosos de Jesus. Então essa é a palavra que eu venho deixar ao seu coração. Que possa verdadeiramente você deixar o Espírito Santo de Deus tocar e a falar, a ministrar. Eu sei que essa palavra, ela pode falar de várias formas. Talvez você esteja fazendo a obra do Senhor, mas está cansado. Porque talvez você não tenha colhido os peixes, colhido não, tenha pego os peixes. E ter visto o fruto do seu trabalho e você com isso está desanimado, está desanimando, ou você não consegue ver uma forma como pode dar continuidade àquilo que Deus começou na sua vida. Sabe que Jesus, Ele tem estratégia para você nessa noite. Ele conta com você. Ele tem algo para fazer em você e através de você. Amém? Eu quero deixar essa palavra com todo o meu carinho e amor, sabendo que da mesma forma como Cristo tem falado comigo, é assim que procuro falar com vocês. Amém?